Como que o propósito de vida pode, inclusive, ajudar na tua saúde, você ser uma pessoa mais saudável hoje e no teu futuro. Fica aqui que daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente volta para falar um pouco mais disso aqui no Vem Comigo Videocast. E antes de começar esse podcast, eu já vou pedir para você aquela tradicional curtida, comentário, compartilhamento se esse vídeo fizer sentido para você. Se você vê que esse conteúdo aqui está te ajudando, compartilhe aí com a galera, que essa é a chance que você tem de me ajudar a fazer uma corrente do bem para a gente espalhar essa mensagem para mais gente. Eu vou direto ao assunto. A gente está por hoje com um cenário um pouco diferente, o tipo de gravação diferente, mas é porque a gente está passando por alguns ajustes e está tudo bem. Eu vou gravar esse vídeo aqui direto e eu já quero ir direto ao assunto. Eu estava dando uma olhada num artigo científico de um estudo realizado pela universidade, pelo Centro Médico da Universidade de Rochester. E nesse estudo eles visavam entender o seguinte, se havia uma correlação entre estilos de humor, e aí eles dão inclusive no estudo quais são os estilos de humor que eles estavam pesquisando, e se isso interferia no propósito de vida, no nível de propósito de vida de pessoas com a doença de Alzheimer. E foi interessante o que eles descobriram. Eles começam apresentando o estudo com alguns levantamentos de estudos anteriores sobre pessoas com doença de Alzheimer. No final do estudo, o que ficou visto foi o seguinte, Eles perceberam pessoas com Alzheimer que usam o humor chamado de humor afiliado, que é aquela capacidade que a pessoa tem de contar histórias e piadas bem-humoradas para divertir os outros e até, de uma certa forma, até a elas mesmas, para ajudar até a lidar com o problema delas, com a situação de doença que elas têm, são as pessoas que geralmente têm níveis maiores de propósito de vida realmente. E foi muito interessante nesse estudo, porque mostra isso, como o propósito de vida nesses casos de pessoas com Alzheimer pode ajudar a ter esse nível elevado de propósito de vida. Está associado com pessoas bem-humoradas, que fazem piada diante de uma situação difícil, diante do enfrentamento que elas têm para uma doença que não é fácil. A gente sabe do desafio que é, para quem conhece, eu já teve um caso na família ou de amigos, familiares de amigos, ou tem amigos realmente que passam por esse tipo de doença, sabe o quanto é realmente desafiador esse tipo de doença. E aqui já deu para você entender mais ou menos o que eu quero dizer sobre isso, está associado com saúde. Aqui nesse estudo eles queriam ver sobre as pessoas que já tinham Alzheimer e como o propósito de vida e o humor ajudavam ela a lidar com esse enfrentamento, esse desafio maior. Mas o interessante de tudo isso, e que outros estudos até citados nesse que eu acabei de falar para você, é o seguinte: as pessoas que têm propósito de vida, um nível de propósito de vida elevado, são pessoas que conseguem diminuir consideravelmente o risco de morte, São pessoas que têm uma longevidade maior, elas vivem mais. São pessoas que permanecem aqui por mais tempo, porque elas têm um significado, um propósito de vida, e isso, segundo os estudos, faz uma diferença para a vida do indivíduo. Quando estudos também fazem comparação entre adultos que têm uma capacidade cognitiva boa e os adultos com Alzheimer, adultos já na idade de idoso, como idoso, na velhice, eles já conseguiram constatar que são pessoas que têm um desempenho cognitivo melhor. O cognitivo dessas pessoas que não têm Alzheimer funciona melhor. E elas têm também maior propósito de vida. Enquanto geralmente as pessoas com Alzheimer, principalmente em níveis mais avançados, são pessoas que têm um nível de propósito de vida mais baixo. E aqui um adendo em relação a essa questão do humor, que eles queriam ver os estilos de humor associados a essa questão do propósito de vida. O humor
que está ligado ao divertimento, e o divertimento ele é uma das emoções, uma das 10 emoções consideradas emoções positivas, segundo os estudos de psicologia positiva liderados pela Barbara Fredrickson. O divertimento, o humor está ligado a divertimento. E o que acontece com o humor? As pessoas bem-humoradas, elas conseguem ver as situações mais desafiadoras por um outro ângulo, por uma outra perspectiva. E isso, essa flexibilidade cognitiva, as ajuda a enfrentar os desafios de uma maneira diferente, vendo aquele desafio não como um grande problema, mas como um desafio positivo a ser superado. E aí o fato delas serem bem-humoradas e encararem um determinado desafio, que pode ser uma doença, como no caso da doença de Alzheimer, esse desafio de ver as coisas bem-humoradas, olha só, pode ser usado como um propósito de vida para essas pessoas. E eu acredito, até pelo que eu li no estudo, que algumas pessoas que passam pela doença de Alzheimer, e eu vou até um pouco além, acho que nem só as pessoas que passam pela doença de Alzheimer, mas inclusive outras doenças, pode ser um cadeirante, que daí já não é uma doença, ele adquiriu uma deficiência, mas veja, se ele andava antes, ele passa pelo desafio de ter que superar e a reaprender a fazer coisas por causa da redução de mobilidade que ele tem. Pode ser uma pessoa com qualquer outro tipo de doença que a gente não imaginou aqui. Pessoas que passam, por exemplo, por um coronavírus, que ficaram com sequelas e estão tentando aí superar certas coisas. Enfim, coisas que a gente nem citou aqui. Ou um desemprego, ou a perda de um filho, a perda de uma esposa, de um marido, de uma mãe, de um pai, de um irmão. Nós não estamos livres de que coisas como essas aconteçam conosco. Então, quando a gente olha para uma outra perspectiva, a gente está fazendo uma coisa que é ressignificar aquele episódio. E ressignificar o episódio olhando por um prisma diferente, por uma perspectiva mais positiva, nos ajuda a encarar o desafio não com pesar, não como um problema, por pior que ele seja, por mais na lona que ele nos jogue num primeiro momento, mas ele nos ajuda a encarar aquilo com mais leveza, apesar de toda a dificuldade. E aí é que vem a grande diferença na hora de superar entre as pessoas que superam os maiores desafios que elas enfrentam na vida e as pessoas que não superam esses desafios. As pessoas que ficam empacadas e não conseguem sair dali. Flávio, tem alguma coisa de errado com isso? Só para a própria pessoa que ficou empacada. E claro que aqui, quando eu falo isso, eu não estou sendo insensível com a dor da pessoa que passa por isso. E eu quero rapidamente contar um exemplo do que aconteceu na minha própria história, em relação também a propósito de vida. Eu sempre fui uma pessoa que teve tudo na vida, eu sou grato por tudo que eu tive, educação, bons lugares para morar, tive acesso a muitas coisas, viajei, conheci muitas pessoas, sempre tive uma vida muito saudável e nunca passei por um episódio de instabilidade incrível que realmente faz a gente passar por que são os desafios que são realmente nível hard, né? Que a gente nem sempre todos nós estamos acostumados a passar por isso na vida. E eu tive um episódio alguns anos atrás, né, da minha existência, que mudou completamente e me fez chegar aqui até para o que eu faço hoje, para eu estar aqui gravando esse vídeo para você, fazendo essa mensagem, trabalhando com coaching, treinando pessoas, ajudando pessoas a elevar o nível de inteligência emocional delas. Eu passei por um episódio que envolve a minha ex-namorada, que passou por um caso realmente muito complicado e que hoje ela deu a volta por cima. Na verdade, ela continua dando a volta por cima, porque cada dia é uma grande vitória para ela. E eu sou muito grato pela vida que a gente teve juntos, porque eu cresci muito nesse período. E foi justamente esse episódio. Um dia eu conto melhor para você. Hoje ainda não é o momento, esse vídeo aqui não é para isso. Um dia eu conto melhor para você sobre isso. Mas esse episódio, esse acontecimento e tudo que veio logo depois dele me trouxe até aqui e me ajudou a encontrar
o meu propósito de vida, a minha missão de vida, que já estavam aparecendo ali, rondando um pouco antes, mas ainda faltava um pouco mais de clareza. E quando esse episódio aconteceu, ele deu um pouco mais de clareza. E aconteceram algumas coisas que eu tinha uma visão antes disso acontecer, passei a ter outra depois, que um dia, como eu falei, eu te conto, e que mudaram completamente. Só que eu acho que a conclusão que eu cheguei depois disso tudo é que não necessariamente a gente precisa passar por episódios de dor, de sofrência, para encontrar um propósito de vida. Muitas vezes, muitas pessoas passam sim e descobrem o seu propósito, a sua missão de vida depois de passar por situações extremamente complicadas na vida, por fatores que fizeram com que elas tivessem que buscar a superação para se manter ali, e nessa elas descobriram o propósito de vida. É como se elas tivessem encontrado o propósito de vida, veio ao encontro dela. E eu acredito muito nisso. Só que não necessariamente precisa ser no episódio de dor, entende isso? Mas se acontecer no episódio de dor, que cada um de nós sejamos capazes de enxergar e estejamos atentos aos sinais que mostram para a gente que aquele é o propósito. E como era o propósito deste vídeo, ele não é só para você alinhá-lo à sua profissão, ao seu trabalho, ou à sua vida de uma forma geral, por uma causa que você luta, ou por algo assim. Mas ele também te ajuda na sua saúde, na questão cognitiva. Então, o propósito, o significado na vida é muito mais do que você faz, mas ele é o teu todo também. O todo, seu corpo, você, e te leva muito mais para um próximo nível, além das questões que comumente são abordadas quando a gente fala de propósito. E aqui eu te trouxe um embasamento científico falando sobre isso, aqui mais ligado à situação de Alzheimer. Mas você acha que é mesmo que é só em relação à doença de Alzheimer? Pense nisso. E aproveitando esse vídeo, eu quero te convidar, porque eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal. Se você ainda não conhece, nunca me ouviu falar, eu falo nesse vídeo porque pode ser a primeira vez que você está me vendo aqui no YouTube ou no IGTV, enfim. E esse meu programa de desenvolvimento pessoal, eu ajudo as pessoas a elevarem o nível de inteligência emocional delas, para que elas tomem melhores decisões e vivam da verdade delas, fazendo o que elas vieram nesse mundo para ser. Eu levei muito tempo para chegar até aqui, mas quando eu descobri, foi maravilhoso e continua sendo maravilhoso. E eu quero te ajudar para que você faça o mesmo na sua vida. O do Íntimo Compartilhado é o meu programa onde eu ajudo as pessoas nisso. Se está interessado, se esse é o teu momento, se você está buscando isso, entre em contato comigo aqui nos comentários no YouTube, ou me chama nas redes sociais, tem aqui no YouTube, se você está vendo no YouTube ou no IGTV, tem o meu contato, WhatsApp, link para o WhatsApp que vai estar na descrição desse vídeo. Tem também, se você está vendo no YouTube, né? Tem também não só o WhatsApp, mas você pode me chamar no DM, no Instagram, ou enfim, a melhor maneira, me liga, quer me ligar? Pode me ligar, o telefone está lá, me liga, a gente conversa, marca uma sessão de clareza gratuita com você, para entender melhor o teu momento, e aí depois a gente dá sequência nessa grande jornada que eu quero ter o prazer de te ajudar. Eu vou ficar muito feliz se você se der essa oportunidade. Muito obrigado pela presença aqui no vídeo, pela audiência, e eu volto no próximo Vem Comigo Videocast. Valeu!